Mas eu vou perguntar novamente, não é isso, pastor Félix? Estamos com frio, mas como o nosso pastor Zenilson disse, né? Além da oração e da aplicação pessoal de cada um, no movimento, a comunhão ajuda bastante nessa questão de frio, não é isso? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria que, aproveitando que vocês estão de pé, abrissem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14, por gentileza. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o versículo número 14. Uma passagem bem conhecida, mas a palavra de Deus renova a toda manhã e pediremos ao Eterno que ilumine-nos através da sua palavra. Amém, irmãos? A palavra do Eterno nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, eu vi um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela um povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Aleluias! Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos e ligue seu pensamento até o trono de Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós lhe entronizamos, Jesus. Ó Pai, nós clamamos a Ti. E mediante, Senhor, a leitura da sua palavra, divinamente inspirada, ó Senhor, através da iluminação, Deus, do seu Espírito, que nós possamos aprender mais, ó Senhor, que nós possamos ser receptivos à sua palavra, que o nosso coração venha a ser como terra fértil, volvida e arada, pronta a receber essa semente, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, a sua vontade e, acima de tudo, cumpri-la. Senhor, move agora os nossos corações, Senhor. Abranda os ânimos nesse momento, ó Jesus Cristo. Que todos os problemas fiquem lá fora, Senhor, para que nós possamos ser tratados através, Deus, do seu Espírito, através da sua palavra, que traz vida e vida com abundância, ó Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus queridos. Louvado, engrandecido seja o nome do Eterno.
Logo no começo do mês, o meu pastor Félix ali me perguntou, né, que mensagem você vai trazer, irmão Jacó? Daí eu pedi a autorização dele para que eu deixasse o tema livre, né? Eu queria buscar, queria orar. E esses dias eu estava muito preocupado, porque eu folheava a Bíblia, olhava meus sermões e nada achava aquilo assim que realmente eu estava orando, pedindo. E no último sábado eu estava ali orando e Deus me deu essa palavra aqui, sabe? Quando nós somos impactados através da ação de Deus. E eu agradeço muito a confiança dos pastores de estar aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos falar hoje, o tema do sermão é o poder da palavra profética, né? O milagre da restauração nas nossas vidas, ou no povo de Israel, não é uma ação humana. O humano por si só ele não consegue se restaurar. O humano por si só ele não tem forças para continuar ou para se levantar de algum lugar. A iniciativa ela tem que ser divina. O povo de Israel, nesse momento, dentro de um cativeiro, ele não podia se levantar pelo seu próprio esforço. Por mais que eles fossem os escolhidos, não é assim? Por mais que eles fossem a nação santa, eles não podiam se levantar mais. Eles passavam por extremos de tristeza. Imagina você exilado, fora da sua terra. E nessas condições, através do Espírito de Deus, surgiu, né, essa analogia de que eles pareciam um vale de ossos secos. Eles pareciam dessa forma. Não havia vida neles. Era uma espécie de cemitério a vida deles. Não existia sonhos, não existia vida. Ou Deus se manifestava na vida deles, ou obviamente eles estariam perdidos na sua vida. É Deus que age na vida da igreja, meus irmãos. É somente Ele que pode reverter qualquer quadro de inércia dentro da igreja ou da nossa vida. É somente clamando a Ele, rendendo graças, rasgando o nosso peito em oração no altar do Senhor, que Ele poderá reestruturar a sua igreja, restaurar a nossa vida e reverter um quadro de apatia espiritual. É Deus quem restaura. Dele vem a nossa cura, dele vem a nossa libertação, e é Ele que põe de pé todo o prostrado. Somente Ele. Quantas vezes, irmãos, na nossa jornada, nós nos sentimos apáticos? Sabe, sem vida? No automático? Não é assim? Quantas e quantas vezes já nos sentimos assim? Nos sentimos mórbidos, às vezes doentes. Parece que nós secamos, parece que nós estamos estáticos. Às vezes nós nos sentimos como que nós estivéssemos patinando e nós não avançamos. Nós não nos sentimos assim? Quantas e quantas vezes? Rios de águas vivas em que nós sentíamos agora se tornaram terras esturricadas e rachadas. Mananciais fluidos e correntes que brotavam no nosso peito, agora se converteram em poças lamacentas. Quantas e quantas vezes esse quadro, esse cenário de sequidão não está na nossa vida também. Saiba que diante deste cenário, diante deste pano de fundo de sequidão, de estar esturricado, de estar apático, de estar mórbido, foi este cenário em que Deus operou e mostrou seu infinito amor para com a nação de Israel. Usando um profeta, em que foi arrebatado, a mão do Senhor estava sobre ele, e em espírito ele foi levado até esse lugar para profetizar. Uma ação divina. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história da igreja. Cabe a nós não aguardarmos ou não esperarmos passivamente as coisas acontecerem. Eu louvo a Deus. No último sábado, o pastor Zenilson disse que a igreja precisa de oração, não foi isso? Que Deus ia reestruturar a igreja através de oração. Isso é um fato, é algo verídico. Hoje é o dia, meu querido, e que o Senhor nos fez
para profetizar sobre a vida da igreja, para profetizar sobre a sua vida, o sopro do Espírito. O Senhor tem muitas coisas para a sua igreja. O Senhor tem muitos planos e muitos ministérios a entregar. Mas nós precisamos sair da inércia. Profetizar é declarar algo com certeza. Querer algo para si ou alguém e demonstrar isso através de uma palavra. Quantas vezes você não abençoou já o seu filho? A sua mãe, o seu pai? Se você não tem o costume, faça isso. Antigamente tinha bênção, pai, não tem? Eu ainda vira e mexe, eu faço isso com meu pai. Ele ainda dá um cheiro nele que eu gosto. Primeiro, a necessidade de restauração. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. Embora ele não soubesse, ou talvez não se considerasse dessa forma, empiricamente ele estava desta forma. O profeta Isaías diz que, a contemplar a condição do povo de Israel, diz que esse povo, ele verbalizou isso através das suas palavras, que esse povo está enfermo da cabeça aos pés. Olha só, a situação em que estava o povo. Amós, profeta do Senhor também, olhou para o povo e viu que o culto, olha que coisa interessante, que o culto deles estava sem vida. O que é isso? Sem alegria, talvez? Sem vibração, talvez? Será que não existia brilho nos olhos dos judeus daquela época? A música diz que era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus. Olha que condição eles chegaram. E Deus, usando os profetas, chamava o povo ao arrependimento, à restauração, mas muitas vezes eles não quiseram o quê? Ouvir. Não tinha vontade de mudar. Ezequiel, então, é levantado, vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os amargos frutos da desobediência mediante ao cativeiro. Agora eles estavam ali, mortos, como um vale de ossos secos. Versículo 11 diz que os ossos eram quem? Eram a casa de Israel. Como eu disse aqui no começo, muitas vezes nós nos compatibilizamos com esse cenário. Muitas vezes nós também, nosso culto não tem vida. Nós não nos preparamos para o tal. Nós vimos para a igreja, mas não criamos expectativas. O povo de Deus ali, ele estava disperso. E isso era um grande problema que eles enfrentavam, Você sabe o que é estar disperso? Faltava comunhão na vida deles. A comunhão, a falta de comunhão, ela traz morte para dentro da igreja. Eles estavam não apenas sem vigor, mas eles também estavam dispersos. Faltava comunhão, havia fissuras na comunhão. Ao invés de ter ligações íntimas entre os irmãos, haviam pontes, haviam muros que separavam. Nós precisamos orar e cativar, nós precisamos pedir a Deus que fortaleça a comunhão da igreja. A falta de comunhão traz morte, traz apatia. A falta de comunhão nos traz arrogância. A falta de comunhão nos traz aquele sentimento, cada um com o seu problema. Feridas abertas em meio dos relacionamentos. Falta de liberar perdões. Tudo isso traz morte. E talvez por pequenos vestígios disso, nós estamos mais secos do que aqueles ossos. Isso nos cabe uma autoanálise. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Essa era a condição de Israel, a situação daqueles crentes. Havia ausência de vida, havia ausência de entusiasmo, prazer de ir na casa do Senhor, deleite na oração, vontade de ler a palavra, vontade de meditar na lei. Faltava brilho nos olhos, faltava aquela vibração intensa. Parecia que eles estavam dormindo como mortos. Essa era a condição da casa de Israel. Você sabe como que é um morto, irmão? Você fala, lógico que eu sei. Quantas vezes nós já fomos no velório? Não é assim?
Isso é interessante para nós fazermos um exame. Primeiro ponto que eu separei aqui é que o morto, ele não tem o quê? Apetite. Morto come, gente? Não. Come ou não? Não, morto não come. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome e também não tem sede de Deus. Ela não quer. Não tem prazer na leitura de Deus. Olha a condição do povo de Israel. Sabe o culto, aquele culto que a gente vem, como esse aqui agora? Ele se torna uma canseira. Essa forma. Eles não têm vontade, é aqui que nós nos alimentamos, é aqui com que nós nos fartamos, é aqui com que nós enchemos a nossa alma de gozo e de alegria, que nós nos fortalecemos. Irmão, sabe como que eu vejo a igreja? Como um grande QG, onde nós aprendemos as estratégias para vencer o mal, a estratégia para avançar espiritualmente, para promulgar o evangelho de Cristo. Aleluias! Muitas vezes, essa falta de fome faz com que nós estamos na igreja, só que nós estamos pensando lá fora. Às vezes até o problema impede a gente de cultuar, não é assim? Nós pensamos nele e nós não nos alimentamos. E a falta de alimentação traz apatia. Segundo, o morto ele é insensível. Insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, às vezes Deus até consola, mas nós estamos surdos espiritualmente. Isso cabe uma autoanálise na nossa vida. A falta de piedade, de ter sensibilidade de ouvir o nosso Senhor. Parece que o amor de Deus já não nos constrange mais. Não se importam, nós por muitas vezes esquecemos de nos importar das condições dos perdidos. Nós não sentimos pena, nós não choramos pelas almas e tantas almas que faltam escutar do amor de Cristo. Não existe sensibilidade. O morto, ele também não tem ação, obviamente, né? Ele não se levanta, ele não trabalha, ele não tem iniciativa. Ele não tem um pensamento, ele não tem ação nenhuma. O morto é alguém que está absolutamente ausente de vida. Ele afasta as pessoas, ele se deteriora. Israel era um monte de ossos sequíssimos. É triste isso, não é, irmãos? Só que, porém, né? A história da visão do Vale de Ossos Secos nos ilustra fartamente as características extraordinárias do poder da palavra profética. Existe uma esperança, e digo ainda mais, existe um plano divino para cada vida, para a igreja de Cristo. A igreja subsiste porque ela faz parte de um plano macro muito maior da palavra de Cristo aqui na terra. O povo de Israel não podia morrer. Deus não podia deixar o seu povo amado. E, meu querido, nós não somos diferentes, nós somos meninas dos teus olhos. Nós não vamos ficar estáticos, volto a dizer, não vamos esperar passivamente. Algo tem que acontecer. Nós necessitamos urgentemente de uma reforma espiritual nas nossas vidas. E quando nós falamos de reforma espiritual, não significa mudanças para coisas inovadoras, mas nos voltarmos à sua palavra, nos voltarmos a clamar, a pedir, para nos enchermos de poder do Senhor. Aleluias. Diz no versículo 1 do capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor. Eu acho tão interessante quando eu leio isso na Bíblia, por diversas passagens. A mão do Senhor está, quando a mão do Senhor está sobre alguém, podem acontecer duas coisas. Ou é para o mal, ou é para abençoar. Não é assim que acontece? E nós tiramos já, nesse primeiro versículo, uma lição muito importante. Que se a mão do Senhor estiver sobre a nossa vida, estiver sobre a sua vida, ninguém vai te impedir de servir a Deus. Em Êxodo capítulo 9 nos conta a história de Faraó, não é isso? Ele queria impedir o povo de adorar,
de servir a Deus. A mão do Senhor foi estendida sobre Faraó e foi enviada uma pestilência terrível para a vida, porque o povo de Deus não podia parar de adorar, o povo de Deus não podia parar de render graça ao Senhor. Busque a mão de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Qual tem sido o faraó que tem tentado impedir você de servir a Deus? Qual tem sido o faraó da sua vida que tem impedido você de adorar ao seu Criador com inteireza de coração? Será os problemas, será as dívidas, será algum sentimento contrário? A espera ou a ansiedade de uma bênção há muitos anos? Peça a mão de Deus sobre a sua vida, porque nada pode te impedir de adorar ao Criador. Nada. Não permita com que faraó algum na sua vida te impeça. Você tem um Deus maior sobre tudo e todos. Aleluias. Louvado seja Deus. Quando a mão do Senhor, irmãos, está sobre a nossa vida, você tem poder divino. Tem. E no livro de 1 Reis, no capítulo 18, nos vai contar a história de Elias e os profetas de Baal, não vai? Diz no versículo 46 que a mão do Senhor estava sobre Elias. Os profetas de Baal tentaram envergonhar ele, tentaram fazer com que as palavras dele fossem dadas como mentirosas, mas quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, nada pode nos envergonhar, nada, nem ninguém. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós temos poder para avançar, nós temos poder para ministrar bênção na vida do pecador, nós temos poder para expulsar qualquer espírito imundo. Peça a mão de Deus, clame ao Senhor, para que a mão dele esteja sobre a nossa vida. Toda restauração começa quando a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Irmão, você quer ser usado por Deus? Irmão, você quer ser um instrumento, um canal de bênção, de levar a palavra de Cristo na terra? Busque a mão de Deus sobre a sua vida. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós somos usados pelo Senhor. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, diz que Eliseu, após tocarem a harpa, tangearem a harpa, a mão do Senhor veio sobre ele e ele foi tomado a profetizar. A mão do Senhor é o poder divino sobre toda a criatura. A mão do Senhor nos capacita. Através da mão do Senhor das nossas vidas, Ele abre o caminho para que nós possamos ser usados na sua obra. Irmãos, pela fé eu posso ver ministros da palavra de Deus nessa igreja. Eu posso ver ministérios sendo levantados, meu querido. Aleluias. Mas nós temos que buscar a mão de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido. E diz então, continuando, que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Será que era um lugar bonito, irmão? Lá ou não? Será que era? Sim ou não? Será que era como o município de Bonito, no Mato Grosso? Era ou não? Como será que devia ser esse vale? Mórbido, hostil, obscuro. Imagina um grande cemitério. Quem gosta de ficar dentro do cemitério, irmãos? Acho que ninguém, né? Mas diz que a mão do Senhor estava sobre ele, e o Espírito o deixou no meio de um vale de ossos secos. Ele teve uma visão em foco da situação do povo de Israel. Deus permite que nós estejamos nesses vales. Às vezes nós pedimos para Deus o quê? Um vale verdejante. Senhor, me leva para um vale verdejante. Me leve para um lugar que tenha águas tranquilas, aquela graminha fofa, vários pés de fruta. Já posso sentir até a brisa desse lugar. Só que muitas vezes Deus nos leva para vales tenebrosos. Porque Deus apenas não nos livra, mas Ele nos ensina a vencer, nos ensina a ter fé, nos ensina a conquistar, nos ensina a evoluir, nos ensina a viver nesse mundo tenebroso.
Qual vale você está, meu querido? Talvez num vale verdejante com águas tranquilas, talvez no vale da sombra da morte, mas eu tenho algo para te dizer. Independente do vale onde você estiver, o Senhor está com você. Aleluia, Senhor. Santo, engrandecido seja o seu nome. Ezequiel não foi sozinho para aquele vale, mas ele foi levado em espírito. Ezequiel não sentiu medo porque ele sentia a presença de Deus viva. Ele ouvia a voz do Senhor naquele vale tenebroso. Não tinha espaço para o medo porque o Deus que está no controle estava do seu lado. Não se importe com a condição, não se importe com a situação atual. Deus está do lado do seu povo. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer converter prantos em alegria. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido seja o seu nome. Deus está no controle. Aleluias. Então, em dado momento, o Senhor perguntou para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Que pergunta maluca, né, irmãos? Para e pensa. Como é que pode algo sem vida? Não eram mortos recentes, mas eram ossos que estavam além de secos, eles estavam sequíssimos. Uma pergunta que para alguns seria óbvia, obviamente, não voltarão à vida. Sabe o que isso nos quer dizer, irmãos? Que muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Deus quer provar a nossa fé. Sabia que era impossível a visão humana. Muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Precisamos ter fé e acreditar piamente no Deus do impossível nas nossas vidas. Talvez a situação possa ser, ao olhar humano, impossível de ser revertida, impossível de ser reestruturada. Só que mesmo quando não há saída, Deus pode criar uma. Se nós tivermos uma fé, por menor que seja, a ponto de verbalizar: o Senhor sabes, o Deus do impossível pode operar na nossa vida. Não perca a fé. Não perca a fé. Então diz que, no versículo 3, na fase B, Ezequiel diz: tu o sabes. Deus pode fazer assim o que Ele quiser na nossa vida. Dependemos da vontade divina e não da nossa. Não é o nosso bel prazer, mas para aqueles ossos voltarem à vida, dependia da vontade divina. Nós temos que entender que muitas vezes situações difíceis que nós passamos ou condições apáticas que estamos vivendo podem fazer parte de um plano divino. Cansamos de estudar aqui na lição da escola bíblica que Deus está no controle até dos reinados, mediante a todas as tragédias e maus. Deus está no controle de tudo. A vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Sempre é. O Senhor sabe, Senhor, o que pode acontecer. Então, ele viu aquela situação e lhe foi proposto para que ele profetizasse sobre os ossos. Irmãos, aqui nós temos dois agentes importantíssimos da restauração na nossa vida e na vida da igreja. O primeiro agente é a palavra de Deus. Ele tinha que verbalizar, ele tinha que profetizar. Profetiza a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos, é pela palavra, a palavra de Deus. Não existe outro instrumento para trazer mortos à vida. Não existe outro instrumento para trazer vida ao pecador. É somente através da palavra de Deus. Existem muitas igrejas hoje que têm abandonado a palavra de Deus. Parece que as ovelhas comem palha e não têm deixado o trigo de lado. Você já viu um feixe de palha e um feixe de trigo, irmãos? De longe parece tudo igual. Só quando chega perto você vê os grãos. Muitas igrejas têm esquecido de dar valor e honra à palavra de Deus. Têm pregado outro evangelho,
doutrinas de homens. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não existe restauração através de cultos hollywoodianos, pastor Félix, não é isso? Não existe restauração através de luzes baixas ou inovações na liturgia. O que existe é restauração através da palavra de Deus. Um culto que enaltece a palavra de Deus, que expõe a palavra de Deus. Que o nosso louvor seja a palavra, que o nosso proceder seja a palavra, que na nossa boca exista a palavra de Deus, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ou nós honramos e vivemos pela palavra, ou nos tornaremos apáticos. O profetizar não é meninice de sair dizendo, ou profetizando para qualquer um por emoção apenas. Mas o profetizar é viver conforme a palavra de Deus. É falar a palavra de Deus na vida do pecador e na vida do nosso irmão. Aleluias. Se queremos ver os mortos recebendo vida, se queremos ver conversões verdadeiras dentro da igreja, se queremos ser canais de bênção, de conversão na vida do pecador, precisamos pregar a palavra genuína de Cristo. Doa quem doer. Louvado seja Deus, aleluias. Nós, o povo de Deus, precisamos ouvir a sua palavra. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito. Aleluia, Senhor. O segundo agente da restauração, diz que ele profetizou e depois ele profetizou ao Espírito. O segundo agente de restauração na vida da igreja, na nossa vida, é o Espírito Santo. Aleluias. Que algo maravilhoso. No versículo 5 diz que quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. Versículo 9 diz que quando o Espírito vem, ele assopra sobre os ossos e eles recebem vida. Versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Nós precisamos muitas vezes de um sopro do Espírito na nossa vida. Aleluia, Senhor, trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais, tirando a apatia e trazendo vida plena em Cristo. O Espírito Santo é quem regenera, que convence do pecado, que nos batiza. É esse Espírito Santo. Não adianta uma estrutura bela de uma igreja, não adianta equipamentos caros, não adianta qualquer tecnologia ou inovação, se não houver o Espírito Santo de Deus, nada é válido. Não adianta a mais alta e bela teologia, não adianta os livros mais caros, se não tiver o Espírito Santo na palavra, a palavra não gera efeito nenhum. Aleluias!